1, 2, 3, 4. E aí você cria ritmo. Isso aqui também dá para fazer virada, porque você pode pensar na mão esquerda como fantasma. Fala galera, Cláudio Félix por aqui, seja bem-vindo ao meu canal, bem-vindo a mais uma aula, onde a gente vai falar sobre um assunto que é recorrente no meio baterístico. Eu vejo muitos bateristas, inclusive que já tocam pra caramba, às vezes tendo dúvida para evoluir nesse assunto, que diz respeito à sua mão mais fraca. No meu caso, a mão esquerda, porque eu sou destro, assim como a grande maioria dos bateristas. Mas esse exemplo serve para quem é esquerdo também, é só você aplicar do outro lado. Bom, o primeiro erro que você deve estar cometendo, tentando fazer sua mão esquerda ou sua mão mais fraca evoluir, é estudar a mesma coisa para ambas as mãos. O que acontece? Se você tem a sua mão direita aqui nesse nível, vamos supor isso aqui, e a sua esquerda aqui. Se você estuda a mesma coisa, o que vai acontecer? Isso aqui, certo? A mão direita sempre vai estar na frente da esquerda. Você precisa estudar um exercício que faça isso aqui, que a sua mão esquerda encoste ou chegue perto ou fique igual à mão direita. Estudando a mesma coisa, você não vai conseguir isso, certo? Vou te passar um exercíciozinho fácil com sua mão esquerda que você pode fazer dentro de um ritmo ou simplesmente num pad, tá? Mas antes de continuar a aula, por favor, eu sei que é chato, mas não se esquece, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, compartilha, deixa teu like, aperta o sininho, isso é importante pra gente, porque o YouTube vai entender que você está gostando do vídeo e vai mandar esse vídeo para outra pessoa, beleza? Então é o seguinte, ó, o que a gente vai fazer? Contra uma nota que a gente der aqui, a gente vai fazer duas aqui, ó, certo? Agora 3 com a mão esquerda, 2 de novo, 3. Vamos supor que na verdade as 3 notas são mais difíceis de fazer do que 2, concorda? Porque são uma quantidade de nota maior. Você vai fazer esse exercício numa velocidade que fique não tão confortável para você, mas que quando chegue nas 3 notas, você precise dar uma forçadinha. Eu vou fazer aqui numa velocidade que para mim acontece isso. Aqui eu já não estou tão confortável, eu preciso forçar um pouquinho. Essa parte do exercício onde você precisa forçar um pouco, você vai tentar ficar mais tempo tocando isso e vai voltar para 2 notas numa forma de descanso, certo? 3. Vou ficar aqui até isso cansar. Não vou fazer esse tempo todo aqui na aula. Mas cansou? Voltei. Isso dá para fazer num pad, certo? Estou usando o hi-hat como exemplo porque a gente vai jogar isso dentro da música. Treinou isso, a tua mão esquerda vai começar a evoluir, vai começar a subir de nível. Quer fazer isso dentro de um ritmo? Pega a sua mão direita, faz um ritmo simples e faz esse exercício da mão esquerda aqui, certo? Pode começar simples assim. Vou fazer a mesma coisa de resistência. Vou manter a minha mão esquerda aqui o máximo que eu conseguir. Isso você vai criando uma série de ritmos, uma série de brincadeiras dentro do instrumento para de repente você não precisar ficar só no pad. Mas a ideia de treinar a mão esquerda é o nosso principal pensamento que a gente tem que ter aqui. Isso aqui é só uma forma de introduzir o exercício dentro de uma música. Eita, rateou. Normal, né? Eu estou fazendo aqui numa parte que eu tento forçar um pouco. E é o seguinte, mano. Não tenha a ideia de que tudo é extremamente perfeito. Uma hora ou outra você pode ratear. Faço questão de mostrar isso para vocês, porque a gente que treina, que pratica, acontece isso com a gente também em algum momento. 2, 3... Então, basicamente, o que você vai fazer é exercitar a quantidade de nota com a tua mão esquerda maior do que a direita. Dá para fazer 4? Dá também, ó. 1, 2, 3, 4.
E aí você cria ritmo, você cria viradas com isso. Um outro exercício muito bacana que você pode fazer é 2 notas com a esquerda e uma com a direita, só que pensando numa divisão mais uniforme. Tercina, por exemplo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Isso também dá para fazer um ritmo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Um pouquinho mais rápido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. E aí você cria ritmo. Isso aqui também dá para fazer virada, porque você pode pensar na mão esquerda como fantasma. E pode até deixar essa nota o tempo todo na caixa, sacou? A ideia é, sempre que você pensar em treinar a sua mão esquerda, para evoluir ela, para tentar igualar ela com a direita, você precisa tocar mais notas com sua mão esquerda. Fazer mais esforço tecnicamente com sua mão esquerda. E esses exercícios são simples, mas vão te ajudar a treinar isso. Ó, isso aqui já é uma outra colocação que surgiu aqui agora. Eu tô tocando, apareceu. Ó. É uma nota, um tipo de colocação com sua mão esquerda, que são 3 notas, mas é parecido com uma célula de samba. Pá, bate, pá, pá, bate, pá, pá, pá. Que é muito parecido com a... E, enfim, você vai criando esse tipo de coisa, você vai treinando isso, a tua mão esquerda vai ficando mais evoluída. Porque se você pensar, por exemplo, que os ritmos, por exemplo, jazz, olha a quantidade de nota que você faz com a tua mão esquerda, tecnicamente falando, ela vai ser muito mais evoluída do que a direita vai ser muito mais evoluída do que a esquerda. Samba e semicolcheia. A mesma coisa, então pratique sempre um exercício aonde a sua mão esquerda vá trabalhar mais do que a direita, ou vice-versa. Se você é esquerdo, que a sua direita, que é a tua mão mais fraca, vá trabalhar mais do que a esquerda. Isso serve para a bateria no geral, assim, tudo que você treina na bateria. Faça isso que eu tenho certeza que você vai evoluir. Pare de ficar estudando o mesmo exercício para ambas as mãos, se a tua intenção é fazer a tua mão esquerda evoluir, ou seja, chegar no nível da direita. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima, não se esquece, se inscreve no canal se não é inscrito, deixa teu like, compartilha e comenta. Tamo junto e até a próxima.